Olá, buscador da longevidade saudável. A aula de agora é uma aula poderosa. Hoje nós vamos falar com Wallace Lima, talvez, com certeza, o nome que mais entende de saúde quântica, da física quântica aplicada à saúde. E é claro que, junto com isso, a física quântica aplicada à longevidade. Obrigado, Wallace, pela tua gentileza em dispor do teu tempo precioso para conversar conosco aqui. Os participantes estão muito carentes de saber recursos para aumentar a saúde e para conquistar a longevidade. Vamos começar assim. O que é saúde quântica, Wallace? Doutor Ronald, um imenso prazer estar aqui participando do seu congresso. De antemão, já lhe parabenizo também por essa iniciativa, né, de trazer conhecimentos que são valiosos para as pessoas, né? Então, essa palavra saúde quântica, eu trouxe para o Brasil, eu lancei, na verdade, essa palavra em 2009, quando eu organizei o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida, né? Então, eu passei uma boa parte da minha vida, ali os primeiros 20 e poucos anos da minha vida, usando muitos medicamentos químicos, né? Então, desde criança que eu tive alguns problemas crônicos e aí, como é muito comum, as pessoas tomam remédio, nunca se cura e vão arrumando mais doença, mais doença, mais doença. Foi quando eu descobri a homeopatia e comecei a ter resultados extraordinários, fiquei muito impressionado, encantado com aquilo, eu queria saber como é que a homeopatia funcionava. Foi quando eu cheguei na física moderna. Eu sou engenheiro eletrônico de profissão, mas eu me considero um físico quântico de coração, porque eu deixei a engenharia, fui ensinar física por mais de 20 anos, e sempre, mesmo antes da faculdade, eu me interessava por esses temas ligados à chamada física moderna, né? Que é a física quântica, relativística e astrofísica. Então, eu era muito encantado com o sistemático. Quando eu cheguei na homeopatia e vi que, para explicar cientificamente, eu precisava desse embasamento, então aquilo me levou a direcionar o meu olhar, para essas ciências, né, que eu já tinha uma conexão muito, muito profunda, e me levou exatamente a essa busca de entendimento do que está por trás das doenças, porque nós normalmente na medicina meramente alopática, você tem um sintoma e você tem um medicamento para calar o sintoma, e muitas vezes a pessoa volta para casa cheia de remédios e continua com aquele estilo de vida que faz ela ficar doente. E por isso ela vai ficando cada vez mais doente e não sai daquele ciclo de adoecimento. Eu acompanhei isso com meus familiares mais próximos, meu pai, minha mãe, meus avós. E aí, com essa descoberta, né, que existia um caminho, né, que não era invasivo, né, era inclusive até mais barato, né, no caso da homeopatia, aquilo me impressionou muito. E isso me levou à busca de outros caminhos. Aí foi quando eu descobri a existência da medicina ayurvédica. Eu estive na Índia 2 vezes, fiz formação em medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, medicina tibetana, medicina antroposófica. Eu vi que existiam outros sistemas com esse objetivo, a própria nutrologia, ou seja, aí eu fui lá para a busca do pai da medicina, né, que já trazia essa perspectiva: faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. Aí fui também, doutor Ronald, estudar outras áreas do conhecimento que complementavam o que eu estava estudando, que era a neurociência, a epigenética, a psicologia positiva, psiconeuroimunologia. Então, percebi que existia um sistema complexo que envolvia o corpo, mente, e hoje eu venho, inclusive, estudando, né, no meu último livro, eu trouxe já essa reflexão do que é chamado de ecopsicossomática, ou seja, também você coloca aí mente, corpo e a natureza, e o meio ambiente, a influência do meio ambiente também na saúde, na qualidade de vida, né, ou na doença, na relação com a doença, né. Então, isso me levou exatamente a perceber, né, que, na perspectiva quântica, nós trabalhamos com uma lógica de complementaridade, né? Os opostos se complementam, eles não se excluem, não existe essa lógica de exclusão, né? Aí eu fui estudar também as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, o meu trabalho também envolve essa busca espiritual, e eu encontrei no taoísmo aquele símbolo do yin, do yang, que lembra muito o que a gente chama na física quântica de dualidade onda-partícula, ou seja, você tem um processo contínuo de movimento, de transformação, né? E que existe algo que transcende essa dualidade, né? Que é exatamente essa busca do ser humano integral, de compreender o ser humano, conhecer as causas. Ele está doente por quê? De onde é que vem esse sintoma? E aí olhar, sair do foco da doença
e voltar o foco para o indivíduo, né? E o olhar para a saúde, ou seja, o que é que as pessoas saudáveis fazem, né? Então, foi exatamente isso aí que me levou a essa ideia de trazer esse nome Saúde Quântica, que era esse olhar integral, esse olhar para o ser humano, não é olhar para uma parte, é olhar, se essa parte grita, por que é que ela grita? O que é que ela está querendo nos informar? O que é que nós precisamos aprender quando uma doença nos traz um sintoma? Então, foi com essa ideia que, em 2009, eu organizei o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida e uma feira, que eu chamei de Expo Quantum, que a ideia era exatamente trazer as novas tecnologias, trazer exatamente os serviços que estavam sendo oferecidos nessa perspectiva de cuidar de si sem precisar agredir, ou seja, a perspectiva da alopatia não seria a primeira coisa a ser usada, como ainda é pela maioria das pessoas, mas seria uma situação, numa etapa de uma necessidade posterior, numa situação aguda, numa situação de uma crise, mas, assim, é sobretudo essa busca de querer saber quem é o ser humano que está por trás desse sintoma, né? Então, foi essa perspectiva que eu trouxe a saúde quântica, esse olhar integral para o ser humano, essa perspectiva de aprendermos a doença como uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de reorientação também do nosso eixo, da qualidade do que pensamos e de entender que, dentro do ponto de vista quântico, energético, tudo é energia. E tudo que é energia tem uma qualidade de vibração. E que o alimento, na perspectiva quântica, ele é o alimento que está na mesa, é o líquido que você ingere, é o programa que você assiste, é a qualidade do que você fala, do que você pensa. É esse olhar multidimensional para o ser humano que requer cuidado, né? E o cuidado também implica na busca pelo autoconhecimento. Então, todo esse trabalho que eu venho fazendo é no sentido de, olha, é aquela coisa da máxima do Sócrates, né? Quer dizer, conhece-te a ti mesmo, né? E tem humildade também, só sei que nada sei. Então, a gente está aqui o tempo todo para estar todo dia aprendendo um pouco mais. Então, a perspectiva da saúde quântica é esse olhar integral, multidimensional para o ser humano, onde a gente vai transformar os desafios, as doenças, em oportunidades evolutivas. Muitas pessoas, quando pensam em saúde quântica, eles ficam focados no aspecto emocional, psicoemocional. Mas eu sei que você aborda que a saúde quântica é holística, é corpo, mente e espírito, é isso, né? Exatamente. Porque, olha, a equação da relatividade especial do Einstein, ele traz aquela famosa equação, energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, tudo que é matéria é energia. Então a gente tem que olhar, ou seja, a matéria é uma energia condensada. Tá? Então, nós precisamos olhar para a qualidade do alimento. Então, se você pega um alimento, por exemplo, com agrotóxico, né? Ele energeticamente, vibracionalmente, ele é completamente desequilibrado em comparação com um elemento genuinamente orgânico, que venha da agrofloresta, que venha da terra sem veneno. Então, ele é completamente diferente. Uma água também, né? Qualquer líquido que você está tomando, né? Se ela vem direto, uma água de uma fonte mineral, que vem direto das entranhas da terra, ela é completamente diferente de uma água que passou por um tratamento, que está cheio ali de alguns produtos químicos, né? Então, isso é muito importante, né? Ou seja, a matéria, ela é energia. Então, todo e qualquer alimento que nós estamos colocando no corpo, é muito importante que ele seja compatível com o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é feito de quê? Ele é feito de sais minerais, de proteínas, de enzimas, enfim, de aminoácidos, né? Então, é muito importante que a gente entenda a linguagem da natureza. Então, o nosso corpo é totalmente compatível com tudo que vem da Terra. Quando você começa a dopar os alimentos com conservantes, né, com uma série de produtos químicos, né, com veneno, que é o caso dos alimentos com agrotóxicos, né? Você vai estar colocando substâncias, né? Os próprios medicamentos químicos, na sua grande maioria, são sintéticos, né? São desenvolvidos em laboratórios. Para serem sintéticos, você tem que fabricar ele de forma que não exista uma réplica daquilo na natureza. Então, por si só, quando você coloca algo que não é da natureza, é como se o organismo não entendesse aquela comunicação. Ele vai se defender. Então, os efeitos colaterais do medicamento nada mais são do que o organismo repulsando aquilo, ele dizendo, não, eu não sei o que é isso não faz parte de mim. Então, ele começa a se defender. E por isso que as pessoas que tomam medicamentos químicos
em longo prazo, médio e longo prazo, elas tendem a adquirir outras doenças, que é exatamente o organismo se defendendo, reclamando daquilo, né, e trazendo alguns sintomas para ver se a pessoa, de repente, busca um novo caminho. Então, nessa perspectiva, tudo passa a ser praticamente alimento, né? Você, quando está na frente de uma televisão assistindo um programa, se é um programa cheio de informações negativas, isso vai impactar você, vai impactar naturalmente, você vai ter aí memórias emocionais, né? Você vai ter uma química que é produzida através das emoções, que são toxinas também, né? Que vão terminar influenciando o tipo de proteína que você está fabricando no seu corpo, né? Isso é um conhecimento que vem da epigenética, que mostra exatamente, né, que tem os genes, eles não se manifestam sozinhos. A informação que desencadeia a produção de determinados genes, né, é exatamente a informação que vem de fora, que vem do alimento físico, do alimento líquido, do alimento emocional, psíquico, espiritual, ou seja, tudo isso é vibração. Então, quanto mais nós buscamos esse cuidado integral, nós estamos também contribuindo para que o nosso corpo faça o que ele sabe fazer melhor, né? Porque quando nós estamos no estado nos nutrindo da maneira adequada, nós estamos colaborando, né, com esse arsenal de inteligência que são as nossas células, as bactérias também. Então, se você nutre bem as suas bactérias, você tem um arsenal de defesa extraordinário no seu corpo, né? Então, a grande questão é a gente entender qual é a comunicação adequada para esse corpo, de forma a você potencializar essa capacidade inata que o corpo tem de nos defender. Então, quando nós criamos essas condições, né, o contato com a natureza é algo que eu venho estudando muito, que eu trouxe no meu último livro, na Medicina da Floresta. Então, esse contato com a natureza também, ele é potencializador desse sistema imune, ou seja, dessa inteligência inata que nós temos, né? E quanto mais a gente tem essa compreensão, nós começamos a lidar de uma forma cordial com o nosso corpo, e ele vai nos devolver em forma de saúde, de mais energia, de mais vitalidade, né? Você está dando várias dicas aqui importantes, mas muitas pessoas que estão assistindo, elas têm já doenças estabelecidas, elas já perderam saúde ao ponto de terem doenças estabelecidas. E elas querem se curar. Além do que tu já falou, que mais que elas podem fazer baseado nos conhecimentos, nas informações da física quântica, para elas recuperarem a saúde perdida? Doutor Ronald, eu tomo muito como referência também o trabalho do pai da medicina, o Hipócrates, né? Então, tem duas frases do Hipócrates que eu uso muito. Uma delas é bem conhecida, né? Que é aquela: faça do seu remédio o seu alimento, do seu alimento o seu remédio. E uma outra, né, menos conhecida, ele dizia: olha, se um paciente ele procura um profissional de saúde, então, porque está doente, está com algum sintoma, então a primeira pergunta que você tem que fazer é ele: olha, você está disposto a mudar os hábitos que te fazem adoecer? Né? Porque o que acontece, às vezes as pessoas me procuram assim, que estão cheias de problemas de saúde, e estão procurando uma pílula mágica. Dizem: Wallace, como é que você pode me ajudar? Eu gosto tanto do que eu faço, né? Como é que eu posso manter os meus hábitos e ter algum remédio aí que eu não precise mais, né, ter esses problemas? Eu digo: olha, isso não existe, né? Isso é pílula mágica, não existe. Eu costumo dizer: a pílula mágica é você, quando você toma consciência que o seu estilo de vida é que está fazendo você adoecer. Então, o que eu diria para as pessoas é que use essa máxima aí do Hipócrates, né, e busque olhar exatamente, busque ter a coragem de se libertar daqueles hábitos, dos maus hábitos, sejam maus hábitos alimentares, seja um estilo de vida sedentário, enfim, seja também, porque muitas vezes as pessoas também estão tão presas ao passado, né, através de traumas, através de ressentimento, dificuldade de perdoar também a culpa, né? Enfim, elas estão tão prisioneiras da negatividade que elas acordam e dormem pensando em coisas ruins, elas estão ali processando essa negatividade, e isso, os estudos da psiconeuroimunologia mostram que é uma relação direta entre a qualidade dos seus pensamentos e sua imunidade. Então, você fica pensando coisa negativa o tempo todo, você vai afetar diretamente sua glândula timo, né, que é responsável pela produção dos linfócitos mais jovens, né, chamados linfócitos T, que se comunica com o sistema endócrino, lá nas suprarrenais, que se comunica com o sistema nervoso central. Então, assim, um pensamento negativo ele é uma cascata que vai deixar a tua imunidade baixa,
E aí o que que acontece? Termina que você está nessa repetição, leva ao chamado estado de estresse, que é um estado de luta e fuga, de sobrevivência, você está ali o tempo todo dizendo que tem urgência para você cuidar, e aí você deixa de lado exatamente os sistemas mais importantes do seu corpo, a capacidade inata do seu corpo de defender, ela é desarmada, né? Por isso que o estresse está ligado diretamente a uma quantidade muito grande de doenças, né? Então, olhar para esses aspectos, né, são fundamentais para que a pessoa procure identificar, ou seja, fazer um rastreamento em todas as áreas da vida, né? Ou seja, você está doente não é por acaso. E aí tem duas formas de você olhar para a doença. Ou você simplesmente vai lá e toma medicamentos químicos, que é, infelizmente, ainda o que a maioria das pessoas fazem, por ignorar, muitas vezes, né? Ou ela olha para aquela doença como uma oportunidade de aprendizado, onde ela vai exatamente olhar o que é que ela está fazendo, que pode estar desencadeando esse processo, né? Então, procurando um médico com o seu potencial, com esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo, naturalmente você vai ajudar a pessoa a olhar os aspectos da vida dela. Então, procurar profissionais que sejam, de fato, de saúde. Porque se você procura um profissional que ele só é capaz de lhe dar um medicamento químico e não interfere, não é capaz de ajudar você, inspirar você a olhar para você como um ser humano integral, eu sinto muito, mas a probabilidade maior é que você fique doente, mas não só doente, você fica mais doente, porque você fica mantém os hábitos que faz você ficar que levou você a adoecer. E agora você vai agregar mais toxinas, né? Os medicamentos, se você toma só medicamento químico, você vai ter os efeitos colaterais, o seu corpo vai começar a reagir em relação a isso, né? Então, eu sempre digo que a doença é uma grande oportunidade quando nós temos uma boa orientação. Então eu digo, procure um profissional de saúde que seja de saúde de verdade, que esteja focado nesse processo de contribuir para que a pessoa oportunize, ou seja, essa doença se transforme numa oportunidade de você ser uma pessoa melhor, se cuide melhor, né? E aí, quando nós passamos por essas transformações, acontecem as chamadas mudanças epigenéticas, né? Porque a cura significa deixar de produzir proteínas que não são saudáveis, né, e passar a produzir proteínas boas, né, saudáveis. Então, você muda a programação dos seus genes e você pode propagar isso para as futuras gerações, ou seja, ao invés de estar levando uma propensão da pessoa a adoecer, você está levando uma propensão para as futuras gerações de serem pessoas mais saudáveis. Então, isso é muito bacana, né? Ou seja, a nossa mudança, a nossa cura contribui, né, para a cura das futuras gerações e para um mundo melhor, né? Eu gostei que você citasse Hipócrates, porque Hipócrates, há 2.500 anos atrás, ele tinha o foco na saúde. Ele tem um ensinamento que, para mim, eu colocaria num quadro na minha frente o tempo todo. Todos temos dentro de nós as forças naturais para se curar. E daí a física quântica, a saúde quântica, estimula essas forças a ficar cada vez maior. E eu tenho uma dúvida. Quando a pessoa está doente, dentro do meu acompanhamento delas, elas vão melhorando gradativamente, diminuindo os sintomas até se curarem. Mas tem um termo que você usa muito e que não é muito claro para mim e para quem está nos assistindo. Salto quântico. É possível uma cura com salto quântico? É possível, é possível. São as chamadas remissões espontâneas, né? O salto quântico, só para esclarecer assim, do ponto de vista mais educativo, né, é um fenômeno que acontece no interior do átomo, onde você tem um núcleo que tem cargas positivas, e em torno do núcleo você tem os elétrons que ocupam chamadas órbitas estacionárias, né, que estão associadas a números inteiros. Então, os elétrons eles não estão espalhados em qualquer lugar, eles só são permitidos estar em regiões onde estão associadas a níveis de energia. Então, o elétron ele vai ter energias específicas. Esse termo quântico vem exatamente dessa quantização da energia. Então, ele só pode estar em órbitas permitidas através de quantidades específicas de energia, né, e que estão associadas ao número 1, 2, 3, 4, 5. Então, o elétron não pode estar num nível 1,25, nem 2,4. Tem que estar no 1, ou no 2, ou no 3, ou no 4. E aí, quando o elétron
A questão é como é que o elétron vai para os outros níveis, se há esse gap, né, essa distância entre um nível e o outro. Então, ele precisa de receber energia extra. Né? Ele precisa de receber energia extra para que ele salte para níveis mais altos. Né? Quando a gente traz essa compreensão, por exemplo, no nível da mente, né, é exatamente, por exemplo, um congresso como esse que você está realizando. As pessoas que estiverem bem atentas aqui, elas vão receber uma quantidade de conteúdos formidáveis, né, altamente educativos, e que pode contribuir para que ela comece a fazer aquela virada de chave interna. Né? Ela está recebendo energia, a informação qualificada é energia. Tá? Então, você daqui a pouco é como se você fosse se nutrindo daquilo. Né? Naturalmente que tem pessoas que levam um tempo maior, mas também tem aquelas pessoas que já vêm numa busca, né, num caminho, né, e às vezes uma informação para aquela pessoa é como se fosse uma virada de chave, entendeu? E ela disse, opa, peraí, então agora eu saquei o que está acontecendo comigo. Então, no momento que ela faz uma virada de chave muito brusca, muito rápida, é como se ela saísse dali de um nível, ela está aqui nesse nível que está associado a um sintoma de uma determinada doença. Ela pode ir para um outro nível rapidamente, ela pode exatamente sair. Né? E aí, quando isso acontece, né, os estudos científicos mostram, doutor Ronald, que as mudanças epigenéticas podem acontecer durante minutos, numa prática de uma meditação, por exemplo, entendeu? Então, a pessoa pode sair da negatividade dos pensamentos, ela pode vir para um estado de presença tal que ela acessa um outro nível de compreensão. Naquele momento, o sistema nervoso autônomo entra num processo de reprogramação e você pode passar por mudanças epigenéticas bruscas. Isso tem trabalhos científicos formidáveis que mostram isso. Tem um trabalho, por exemplo, que foi feito na Universidade, acho, de Tóquio, no Japão. Eles pegaram uma quantidade de pacientes diabéticos que tomavam doses altas, né, de insulina, e eles deixaram que dividir ao meio, e uma parte deles, a metade da turma passou 1 hora dando risadas, assistindo lá um stand-up, né? Depois tiveram um jantar maravilhoso, né? E eles mediram as taxas de ambos os grupos. E o outro grupo foi ver uma palestra bem enfadonha, que eles já estavam acostumados a ver, uma coisa, não teve esse jantar, essa coisa toda. O que aconteceu é que esse grupo que teve que foi ver uma palestra enfadonha, eles continuaram tendo que repor a insulina, os níveis continuavam altos, e os outros tiveram uma queda drástica da glicose. Né? E aí o que é que aconteceu? Né? Eles foram verificar as mudanças epigenéticas e tinham sido sinalizados 23 novos genes que estavam associados ao sistema imune. Olha que coisa interessante. Há uma relação direta da imunidade com o bom humor também. Então, rir mais, né? E as pessoas diabéticas, muitas vezes, são pessoas muito amarguradas. Então, você ri mais, ou seja, você simplesmente saiu daquele campo da negatividade, né? Naquele momento ali aconteceu algo, você deixou de fabricar, de ativar o seu corpo naquelas proteínas que estão associadas à doença, e você desativa aquilo que é negativo e ativa o que é positivo. De repente, o seu corpo reagiu, né? Ou seja, sem haver nem essa intencionalidade, só a mudança do ambiente, né? Que é exatamente isso que eu estou chamando, a partir de um trabalho de um biólogo alemão, Clemens Arver, ele está falando da ecopsicossomática, ou seja, o ambiente, a influência do ambiente, né? Também na nossa saúde ou na nossa doença, né? Quando você fala assim, cura espontânea, vem à mente de todo mundo as curas milagrosas, as curas inexplicáveis. E quando Jesus Cristo dizia assim, a tua fé te curou, jogando de novo para o indivíduo o centro da cura, foi uma cura quântica? Com certeza. Então, Jesus já era um mestre quântico ali, intuitivo, né? Os grandes mestres espirituais, como eu estudo muito o budismo, o taoísmo, né? Hinduísmo, né? Isso é uma das áreas do meu interesse também. Então, as curas são coisas muito comuns dentro das grandes tradições, né, espirituais, né, pelos grandes mestres, é uma coisa relativamente comum. E Jesus deixou ali o sinal. Ele disse, olha, não sou eu que estou lhe curando, foi você que se curou. Ele está dizendo, a responsabilidade pela cura é sua. Então, você confiou tanto na cura que aí, nesse momento, é que acontecem as mudanças epigenéticas, né? É exatamente, você confia tanto, né? E tem um trabalho do Dr. Joe Dispenza, que ele relata num livro,
né, que ele também foi uma pessoa que passou por um processo de cura muito interessante, eu também já passei por vários, que ele relata uma pesquisa onde ele vai identificar os componentes dessas pessoas que foram desenganadas e de uma hora para outra elas se curaram. Então, um dos componentes é exatamente esse de acreditar que tem algo dentro delas com esse potencial de cura, que é exatamente remete ao que Jesus falou. Então, a fé, né, do ponto de vista quântico, a fé é um alinhamento, né, é um alinhamento energético entre a sua intenção e a sua emoção. Então, quando você consegue alinhar, né, na mesma frequência, né, você acredita em algo e o seu corpo não é um obstáculo, porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa pensa positivo, mas ela tem um processo de autossabotagem tão grande dentro dela que tem uma voz ali dentro dela que diz, olha, eu acho que isso não é coisa para você. Será que isso faz sentido mesmo? Então, no momento que você questiona a sua intenção, acabou. O seu sentimento ele prevalece sobre o pensamento, porque o sentimento é exatamente essa informação mais antiga, né? A memória que está na memória celular. Então, fé é quando você consegue quebrar essas resistências internas, né? E aí a gente chama na linguagem quântica, né, técnica de colapso da função de onda. Então, essa possibilidade de cura, ela existe, ela está em algum lugar, é uma possibilidade quântica, né? Então, o que acontece é que quando você faz esse alinhamento, você está exatamente, é como se você estivesse mandando para o universo o endereço certo que você quer chegar, entendeu? E aí a tendência é que isso venha a se manifestar na sua realidade. Nosso congresso é um congresso focado na longevidade saudável, onde a gente quer atingir idades muito avançadas, mantendo saúde, produtividade, continuando a ajudar esse mundo a ser um mundo melhor. Eu sei que você concorda também com essa possibilidade. Mas a grande dúvida, assim, duas perguntas que eu quero te fazer. Primeiro, qual é o potencial de vida do ser humano no teu entender? E, em segundo lugar, o que a saúde quântica pode ajudar a atingir esse potencial de vida? Ora, doutor Ronald, eu venho também há algum tempo estudando as chamadas zonas azuis, né? Que são regiões do planeta onde as pessoas vivem naturalmente mais de 100 anos, sem tomar medicamentos químicos, né? No entanto, existem alguns comportamentos e estilo de vida que são muito interessantes. Então, você vai encontrar isso na ilha de Sardenha, da Sardenha, na Itália, os homens mais longevos do mundo, com mais de 100 anos. Na ilha de Okinawa, no Japão, tem as mulheres mais longevas do mundo. Então, alimentação, então tem essa questão, comer o que vem da terra, sem veneno, então uma alimentação saudável. Aí tem a questão, por exemplo, da movimentação, atividade física, deliberada, você opta em fazer uma atividade física, ou você tem uma atividade como os homens da Sardenha, que eles andam muito nas montanhas, né? Vivem caminhando, tudo que eles vão fazer precisam caminhar, então naturalmente eles têm uma atividade diária que requer uma movimentação, senso de comunidade, né? Senso de cooperação, então eles vivem em ambientes cooperativos, né? Senso de propósito também, né? Então eu costumo dizer que o propósito ele é o melhor ansiolítico antidepressivo do mercado, porque também o que acontece? Hoje também a ciência mostra que as pessoas mais felizes, as pessoas mais otimistas, elas são mais longevas, elas vivem mais, né? A importância do otimismo é até maior do que você deixar de fumar. Fumar, a gente sabe que é um hábito terrível, mas ser otimista ainda é mais poderoso do que você deixar de fumar ou deixar de ser uma pessoa que tem uma dependência de álcool, por exemplo. Então, assim, mostra exatamente a atitude, a importância da atitude das pessoas perante a vida, né? Aí as pessoas às vezes me perguntam, mas Wallace, como é que você vai ser otimista num mundo com tantos problemas, com tanta doença? A questão é o seguinte, uma pessoa pessimista, ela está exatamente numa vibração mais baixa, numa vibração mais densa, ela está focando no problema. Assim, não é que as pessoas otimistas deixem de ter problema ou as pessoas felizes deixem de ter problema, porque os desafios eles fazem parte a vida humana, ela sem desafios fica sem graça. Então, não é que nós vamos deixar de ter desafio. Agora, a postura que nós passamos a ter diante do desafio, ela é diferente, entendeu? Então, ao invés de você se sentir uma pessoa vítima, aquela pessoa que reclama, né, aquela pessoa que está ali se queixando da vida, você vai buscar exatamente o que é que eu preciso aprender.
por que é que essa situação está aparecendo na minha vida, né? E hoje nós temos também a compreensão sistêmica trazida pelas constelações familiares do Bert Hellinger, mostra que muitas vezes nós estamos trazendo padrões que são sistêmicos, que vêm dos nossos pais, que vêm dos nossos tataravós, e a vida, a estratégia da vida é tão interessante, né? Tudo tão perfeito, que a busca é por evolução. Então, se alguém numa geração passada sofreu, foi excluído, né, adoeceu, então é comum que as pessoas das atuais gerações estejam, de certa forma, sendo convocadas para contribuir com essa cura sistêmica, entendeu? Porque senão isso vai se propagar nas futuras gerações. Então, quando nós passamos a olhar para a doença, porque às vezes a doença pode ser uma exclusão que aconteceu de alguém no passado. Então, pode ser uma oportunidade de resgate. Então, aí nós passamos a olhar para a doença como uma oportunidade. Então, é uma oportunidade de você melhorar como ser humano, de você evoluir, né, de você perceber que hábitos seus pais tinham que fazer eles adoecer, porque muitas doenças acontecem dentro da estrutura familiar, o que levou a muitas pessoas a acharem que era uma questão genética. E hoje está dizendo, não é a questão genética, é porque você está fazendo a mesma repetição que leva a pessoa a adoecer. É como se você estivesse entrando numa biblioteca, pega o mesmo livro que os seus pais, seus antepassados, abre no mesmo capítulo e lê a mesma página que leva a você a ficar doente. Então, é natural que você está repetindo um estilo de vida que é um estilo de vida doentio, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, né, que a nossa atitude perante a vida ela pode levar exatamente a um novo contexto, né? Então, hoje sabes que você simplesmente tem um animal dentro de casa também influencia na longevidade, né? Tem trabalhos fantásticos aí mostrando a importância do convívio com os animais, com os cães, com os gatos. Então, aquele animal de estimação que você gosta, entendeu? Então, esse contato com a natureza está ligado diretamente também a essa questão da longevidade, né? Então, o ambiente chamado banho de floresta, que o Japão é um pioneiro, no meu último livro eu trago exatamente um capítulo só sobre a medicina da floresta, então mostra a importância da floresta na cura, porque quando você entra numa floresta, você está em contato com o que eles chamam de linguagem das plantas, né? Que já foram descobertas mais de 2.000 linguagens, que são os fitocídios, onde os mais importantes são os terpenos, os chamados óleos essenciais. Então, eles protegem a floresta, porque se você vê uma floresta exuberante como a Amazonas, né, onde ela não foi tocada, não está tudo ali, não tem ninguém cuidando da floresta, não. Ela se cuida, ela se autossustenta. Entendeu? Então, ela tem um sistema, uma capacidade de defesa, de autodefesa gigantesca. E toda essa informação, essa comunicação da floresta através dos terpenos e as redes de fungos, né, que nutrem, que ajudam nessa comunicação, que eles chamam de banda larga da floresta, né, elas são compatíveis com o nosso sistema imune. Elas são compatíveis com o nosso corpo. Então, elas provocam mudanças extremamente favoráveis, onde você diminui a negatividade dos pensamentos, é um ambiente que é um ansiolítico natural, né? Melhora o sistema respiratório, entendeu? Então, dessa forma, a gente vai percebendo que, olhando para esse contexto maior, né, a longevidade ela é uma consequência de uma atitude, né, de uma atitude e de um estilo de vida que é voltado para exatamente a saúde. Então, eu costumo dizer, doutor Ronald, nós criamos todo um sistema médico que está voltado para a doença, né? Como a psicologia estava voltada só para a doença. Hoje, com o surgimento da psicologia positiva, a questão é, o que é que faz as pessoas, o que é que estão fazendo essas pessoas nas zonas azuis que vivem mais de 100 anos? Então, o que nós precisamos é modelar quem está fazendo, né? Quem está exatamente desafiando, né? Esses trâmites que estão levando as pessoas a ficarem tão doentes, né? Brilhante, brilhante, brilhante mesmo, Wallace. Fala de novo o nome do teu último livro. O meu último livro é esse aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, é O Poder da Autocura. Ele é exatamente uma síntese de um pouco que eu estou falando aí. Eu trago a questão da espiritualidade, eu trago estudos sobre o efeito placebo. As pessoas não têm ideia que existem milhões de trabalhos mostrando o poder do placebo. Ou seja, você se cura tomando qualquer coisa, desde que você acredite, aí você volta para Jesus. Então, placebo é o poder da fé. Você toma alguma coisa, uma bola de farinha, o açúcar, alguma coisa que não tem nenhum potencial de cura, mas pode curar. Como também tem o efeito nocebo, que eu também falo no livro. E hoje já tem milhares de pesquisas científicas comprovando. Ou seja, você também pode até morrer achando que tomou alguma coisa que vai lhe fazer muito mal.
entendeu? Então, assim, a nossa compreensão do mundo, isso nos remete a que a nossa compreensão do mundo, ela afeta diretamente a nossa saúde. A forma como nós interpretamos os fatos, elas podem nos fazer adoecer ou podem nos fazer pessoas mais saudáveis e mais longevas, né? Isso é um tema apaixonante. Tenho certeza que você, participante desse congresso, está adorando. E faça o que você tem que fazer. Continue pesquisando, continue estudando, vá atrás das informações do Wallace Lima, compre os livros dele, compre um, depois, daqui a um tempo, compre outro, mas vá em busca, porque essa informação vai ajudar você a pensar de uma forma mais correta. Muito obrigado por estar assistindo essa aula. E, Wallace, muito obrigado de novo pela tua gentileza em estar compartilhando tão importantes ensinamentos conosco aqui. Mas eu gostaria que tu terminasse dando uma mensagem de coração para essas pessoas aqui. Olha, doutor Ronaldo, tem um recado que eu gosto de dar para as pessoas, né? Porque muitas vezes nós vivemos num mundo onde é comum, às vezes, as pessoas agirem de uma forma a tirar a nossa esperança. Inclusive, isso acontece na medicina. Eu fico impressionado com profissionais que dizem para a pessoa: olha, você só tem 3 meses de vida, né? Ou seja, dá um tiro de misericórdia no ser humano, né? Ou seja, às vezes nós vivemos, as circunstâncias que nós vivemos são circunstâncias que levam muitas vezes as pessoas a perderem a esperança, né? Então, eu digo para as pessoas o seguinte: olha, nunca deixe que ninguém afete a sua esperança, porque isso é uma responsabilidade sua, né? Ou seja, a compreensão da realidade das outras pessoas é a compreensão delas, então não se deixe contaminar por isso, ou seja, busque dentro de você as razões de você viver, porque hoje tem muitas pessoas se suicidando também. Agora, no entanto, o mais importante ainda é você ter cuidado com seus próprios pensamentos, porque hoje a ciência mostra exatamente que nossos pensamentos são avassaladores. Eles podem ser altamente destrutivos, eles podem ser altamente tóxicos. Então, assim, não dê trela para pensamentos negativos, né? Procure mudar as programações, procure compreender a razão de você estar pensando dessa maneira e entenda que mesmo quando você está sobrecarregado com pensamentos negativos, é um sinal de que aquele lugar é um lugar que você não deve ficar. Então, não fique muito aí. Procure perguntar assim para você: numa circunstância como essa, o que é que me faz sentir bem? Então, é muito importante essa coisa: o que é que me faz sentir bem? Quando você faz essa pergunta, você pode ir para um outro lugar. Você sai do campo da negatividade e vai para um outro lugar, que é o que você quer. Se você fica ali dando atenção, né, direcionando sua atenção para a negatividade, você está no lugar que você não quer ficar. E vibracionalmente você vai terminar atraindo mais daquilo que você não gosta. Então, nesse momento, procura ir para um lugar para que você entenda que você não pode deixar que você tire a sua própria esperança. E nós tiramos a nossa própria esperança quando nós ficamos nesse campo, né? Então, o corpo, mente, né, nós temos uma inteligência muito grande. Então, a partir do momento que a gente perceber que a negatividade é um lugar que nós não devemos ficar, e eu posso simular o lugar que eu quero ficar e que eu me sinto bem, eu posso fazer uma mudança de padrão. Essa mudança de padrão muda a sua química corporal, eletromagneticamente você também muda, e aí você tende a atrair uma situação de solução, né? Porque o problema existe. Agora, e a solução do problema? Então, quando nós focamos nas soluções, ao invés de focarmos nos problemas, nós ganhamos uma energia extra e você pode estar no caminho aí, quem sabe, de dar um salto quântico na sua vida. Quanto mais você procura, né, aquela coisa, né? Se você bate na porta, ela mais cedo ou mais tarde ela vai se abrir. Esse é o recado que eu deixo aí para vocês. Muito inspirador, tenho certeza que todos gostaram. E aguardo vocês na próxima aula. Até mais.